Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui então na aula 39, no caderno 37, tá? Aula 39. Vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, aqui a gente vai falar de sistemas eletrônicos das centrais da RCPJ, mas nós temos uma aula específica sobre centrais. Então aqui a gente não vai ficar muito tempo nas centrais, a gente vai bater o que é importante em termos de RCPJ, tá? E RTD, mas vamos dar uma passadinha aqui, mas vamos aprofundar um pouco mais se for necessário na aula de centrais. Tem uma que é específica para todas as centrais, onde a gente tenta interligar, interconectar para que não fique coisas isoladas, a gente aprender de forma isolada, tá bom? Então, esses tópicos aqui a gente vai falar não só das centrais eletrônicas, né, da central RTDPJ, como também a gente vai falar da CERP e vai falar da CENIB, tá? Então a gente vai aproveitar já falar aqui da Central Nacional de Disponibilidade de Bens, que acaba de alguma forma afetando toda a atividade, todo aquele que vai intermediar ou formalizar juridicamente a vontade das partes, vai fazer um registro que envolva negócios jurídicos, ele tem que fazer aí a consulta à CENIB e, inclusive, colocar lá a informação de que foi consultada. Por quê? Porque pode haver uma indisponibilidade nessa central. Então, o que é essa central, como é que ela funciona, e a gente vai ver aqui agora, tá bom? Sempre de forma resumida, de forma direcionada, e você quer aprofundar um pouquinho mais, você vai lá e faz isso. A gente não tem muito tempo para isso, a gente está em vésperas de prova, então agora é ser bem objetivo e fazer muitas questões, que eu indico para vocês, gente, flash memo, faz todos os flash memos que eu estou mandando para vocês, façam as questões, mas as questões, não perca muito tempo na questão, é questão de gabarito comentado, então você olha a questão, indica, você vai ver que a questão não tem pegadinha, não tem dificuldade de ficar lendo, é você ler e identificar o que está certo. É isso que eu quero nesse momento agora. Porque aqui eu quero que você identifique o certo aqui, para na prova você conseguir eliminar os erros, tá? E aqui você vai olhar, vai ver aquilo que está errado, aquilo que está certo. Vai para o gabarito e o gabarito vai dialogar com o seu cérebro sobre aquela questão, tá? Para você fazer o quê? Ir fixando. Flash memo, sempre é importante porque é pergunta e resposta já direcionada. Treine pelo Flash Memo, tá? É uma forma rápida de você reter informação, memorização, tá bom? Beleza? Eu sei que esse nosso curso foi um projeto mesmo de salva-vidas, projeto salva-vidas de último mês, assim, e colocamos, claro que os próximos agora nós vamos trabalhar com mais tempo, então vamos fazer um projeto para a gente envolver um pouquinho mais de percentual da prova, mas também com mais tempo. Eu acho que, acredito aí, como vocês mesmo conhecem aí todo o material, a gente tendo aí 60 dias, pelo menos, para fazer esse trabalho, a gente consegue ir um pouco mais fundo, um pouco mais profundo e garantir aí até um percentual maior. Mas aqui nós estamos naquele projeto de bater os 60%. É isso que a gente precisa. Por isso que a gente tem que ser objetivo, não pode perder tempo. Aqui não é momento de aprofundar em doutrina, é momento de você entender o que vai cair na prova. É uma prova de múltipla escolha, onde você não tem que ficar buscando resposta, a resposta já vem para você. Você só tem que identificar se ela está certa ou errada. É para isso que nós estamos treinando atualmente aqui. Você olhar, identificar os erros, identificar o que pode estar certo e o que pode estar errado. A menos errada possível, tá? A menos errada ou a mais correta. Então você vai sempre procurar ali. O que o examinador está te pedindo? Muitas vezes ali vem possibilidade de ter mais de uma na tua cabeça, mais de uma que está correta, mas você foi eliminando aquela que não cabe o se, não cabe probabilidade nela, então você já elimina ela. Se não cabe se, é porque ela é a mais correta, tá bom? Então, assim, bem direcionado, não vamos perder tempo, vamos nas palavras-chave. Aqui é o momento de você fortalecer a sua mente para receber as questões e identificar erros. É isso, tá? Não é aprofundamento de doutrina e questões assim mais complexas. É bater tempo, sempre você vai ver que eu vou ser repetitivo nas palavras-chave, tá bom? Então, o que é a CENIB? Gente, ela foi criada por um provimento do CNJ, provimento 39 de 2014. E ela está com a redação atualizada pelo provimento 142 e 182. Tá? Isso é relevante para a gente? Não muito. Agora, o que você tem que guardar? Que a CENIB é uma plataforma nacional. E para que serve a CENIB? Centralizar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Ou seja, a gente não está falando de individualização de imóvel aqui. Está falando de
Tício, contra Tício, bate uma disponibilidade de imóveis, tá? Então, se Tício tem imóveis registrados, cadastrados, tudo mais, tem lá uma disponibilidade para Tício. E aí, se você identifica, você tem que baixar e fazer essa informação, trazer essa informação para os seus livros. Promover comunicação eletrônica em tempo real entre judiciário e administração pública e os cartórios. Então, é um diálogo constante, tá? A CENIB é essa central que vai concentrar essas informações. Finalidade jurídica, efetividade, celeridade das ordens constritivas. Então, tem ordem constritiva sobre bens de determinada pessoa, vai direto em cima dele. Prevenção à dilapidação patrimonial. Para quê? Qual é uma das funções e finalidades do CENIB? Prevenir dilapidação patrimonial, para que o devedor não dilapide o seu patrimônio e cause prejuízo aos credores. Publicidade nacional dos gravames indiscriminados, tá? Então, assim, uma publicidade nacional vai estar aberto a informação a nível nacional de gravames relacionados a bens de determinada pessoa que está sendo objeto de uma ação, por exemplo. Tá? Obrigatoriedade. Consulta obrigatória antes de lavrar qualquer ato notarial ou registrar o imobiliário. Então, você tem que consultar a CENIB para ver se não há restrição em nome de determinada pessoa. Tá? Só não vai fazer isso com o testamento. Só não faz isso com o testamento, tá? Mas o restante você tem que fazer. Escritura de compra e venda tem que fazer. Doação tem que fazer. Tudo você vai ter que fazer, tá bom? E aí, quando você faz essa consulta obrigatória no momento do ato notarial, vai resultar num código. Você tem que colocar na escritura, no ato que você está lavrando, o código hash. Esse código é o código que vai identificar que você fez a consulta. Tá? É uma comprovação de que a consulta foi efetivamente feita para aquele ato. Então, para cada ato vai ter um código hash. Tá? Vai ter um código hash. Omissão gera responsabilidade civil. Então, guarde isso, gente. Omissão nessa consulta, e aí a falta de consignação na própria escritura desse código, já vai resultar em responsabilidade de uma maneira geral. É civil, administrativa, é funcional, é disciplinar. Por quê? Porque ela pode causar prejuízo civil. Imagina uma transação que está sendo feita e sobre aquela pessoa existe uma indisponibilidade decretada, uma penhora, né, dos imóveis, e naquele momento você não consignou isso. A outra parte não teve a possibilidade de ter esse conhecimento, porque você teve acesso, você tinha acesso à CENIB, a Central Nacional de Disponibilidade de Bens, e você não fez a consulta para verificar se havia ou não indisponibilidade naquele caso, tá bom? Beleza? Então aí os provimentos relacionados a isso. Guarda isso, tá? CENIB é a Central de Disponibilidade de Bens, tem que fazer consulta, principalmente os tabeliões de notas, o registrador vai ter que fazer no momento em que o registrador tem que fazer diariamente, né, para trazer isso para o acervo. E o tabelião tem que fazer no momento que vai praticar os atos. E tem que colocar isso lá nos atos, tá bom? A gente, quando entrar em centrais, vai entrar nela também, vai aprofundar um pouco mais. Mas a gente vai batendo para você ir se ligando. Tá? A central RTDPJ, gente, é uma central única, tá? Uma central única para as duas atividades. Até porque as atividades, na verdade, está colocando em prática aqui o que a própria 8935 já trouxe. Que ela é perfeccionada, ou seja, titularizada pelo mesmo registrador. Então, o registrador de registro de título de documento é o mesmo registrador civil de pessoas jurídicas, tá? Então, prevista no 246-256 do Código Nacional de Normas, ela unifica digitalmente os serviços, tá? Então, a RTDPJ Brasil, ela unifica digitalmente os serviços de quê? RTD e RCPJ. Tá? Os dois, unifica os dois. Obrigatoriedade, adesão. Todos são obrigados a aderir. Guarde uma coisa, todas as centrais, há uma obrigatoriedade de adesão. Então, não serve só para cá, para a RTDPJ. Semprote, obrigatoriedade. A CRC, obrigatoriedade dos registradores civis. Semprote, registrador de protesto. E vai indo, tá bom?
A gente vai chegar lá nas centrais e vai falar mais sobre isso. Funções principais. O que essa central tem como função? E aí, gente, outra coisa, porque aqui a gente está para ensinar não só você a levar conhecimento específico sobre aquilo, mas tentar perceber um padrão. É esse padrão objetivo que vai te salvar na hora da prova, porque você ficar guardando detalhezinho de cada um não é fácil. E para que eu vou guardar detalhezinho de um, de outro, de outro, de outro, se todos são iguais? Por exemplo, a obrigatoriedade é para todos. Então é só guardar todas as cenas. Ah, é o RTDPJ? Não, é a Semprot, é o SERP, é a Sensec, é a CRC. Ou seja, todas as centrais, a adesão é obrigatória, porque, gente, nós estamos no mundo virtual já. A pandemia de lá para cá obrigou isso, obrigou essa adequação. E a atividade notarial registral, para entregar a segurança jurídica que ela precisa no mundo virtual, ela precisou se adaptar, ela precisou se atualizar, ela precisou entrar no mundo digital. E o mundo digital hoje é o mundo da atividade notarial registral. Você não consegue conceber hoje atividade notarial registral sem o mundo digital. Gente, é exatamente isso. Só que, e aí você vai levar isso para a prova. A gente está aqui para levar isso para a prova. Só que as nossas leis, as principais, são da era em que nem máquina de datilografia tinha ainda. Muita coisa vem lá de trás, que era manual, livrão, manual, livrão, manual. Então você vai entender, você tem que fazer isso, esse arranjo na sua cabeça. E nós estamos no mundo digital, mas nós nascemos no mundo manual e teve fases de evolução. E essas fases de evolução ainda estão interligadas. Ainda estão interligadas. Por quê? Porque o processo é de evolução e de evolução paulatina. Mas você não pode abandonar a lei em si, ela não pode abandonar o nascedouro dela. E por que não, professor? Digamos que deu um bug, né? Sei lá, um boom, né? Da tecnologia. Nós temos as nossas matrizes manuais. E nós não vamos perder essas matrizes de entender e saber fazer manualmente. Digamos que faltou, porque nós não estamos falando, gente, de cartório só na capital, não. O ordenamento jurídico o ordenamento jurídico da atividade notarial registral, ou seja, todo o arcabouço jurídico notarial registral, ele tem que contemplar não só os cartórios que estão na capital e nas grandes cidades e na região metropolitana. Ele também tem que contemplar aquela serventia que está lá na ilhazinha pequenininha e que ainda tem dificuldade de energia. Falta energia lá, fica 2, 3, 4, 5 dias até restabelecer. Ela também tem que estar contemplada. Como é que ficariam os atos? Como é que eles seriam praticados se ficar 5 dias sem energia numa determinada ilha? Tem gerador, tem isso. Sim, aí vai ter que... Mas e como é que fica? Então, perceba, primeiro, que a gente tem que pensar dessa forma. Segundo, que o nosso nascedouro, ele vem do manual, ele passa do manual para o mecânico, do mecânico para o informático, do informático para o virtual. Então você vai ter aqui normas ainda que vão trazer que o tabelião tem que fazer manualmente alguma coisa, ou pode ser feito manualmente alguma coisa, e você vai ter que guardar que isso é uma realidade. Professor, mas isso acontece na prática? Não, mas cai na prova. Eu falo para alguns alunos meus na faculdade, muitas vezes tem coisa que eu ensino, eu falo, gente, isso aqui é só para cair na prova. Isso aqui é para cair na prova, saber se você sabe. Mas não existe mais, não funciona. E a gente vai ver algumas coisas aqui, por exemplo, no RTD, você tem lá o registro integral, você tem lá o registro em resumo. O que é o registro integral hoje? Vamos parar e vamos analisar. O que é o registro integral hoje? É a digitalização do documento, na íntegra. É digitalizado. Acabou. Você acha que alguém vai fazer registro e resumo? O resumo vai dar mais trabalho. O resumo vai dar mais trabalho do que o integral, percebeu ou não? Só que na era manual, qual que dava mais trabalho? Qual que dava mais trabalho e levava mais tempo? Apesar dos registros no RTD serem imediatos. É imediato.
Tá, mas aí deixa eu pegar aqui e transcrever, e aí a transcrição é ipsiliteris, os parágrafos, os pontos, as vírgulas, tudo tem que ser transcrito, tudo tem que ser descrito, transcrição, feita a transcrição, ipsiliteris. Então era mais fácil que, muitas vezes, um registro mais rápido seria o resumo, fazer um resumo daquilo ali. Só que hoje é mais rápido o quê? Digitalizar do que pegar aquele documento e resumir, porque a integralidade, a transcrição integral hoje é por digitalização, perceberam? Então, na prática, acontece hoje no RTD? Não, claro que não. Mas você tem que saber? Tem. Existe o resumo em extrato? Sim. É por resumo? Sim. Perceberam? Então, assim, tudo que você vai aprendendo aqui, você tem que entender que existem essas eras. A era manual, a era mecânica, a era informatizada e a era virtual. E nós estamos na era virtual. Mas, percebam, com todo o arcabouço ainda em mutação do ordenamento jurídico, que começa no manual. Então, muita coisa que você vai ver que não faz sentido é porque foi feito para o manual, não foi feito para o virtual, percebeu? Mas você tem que saber para a prova. Claro que se o examinador for, né, tiver a consciência e quiser realmente fazer uma seleção de pessoas que estão fazendo uma prova que em tese teria que ser uma prova inteligente, conectada e tudo mais, não vai cobrar coisas que efetivamente na prática hoje nem existe mais, mas temos que estar preparados para tudo, ok? Então vamos lá. Adesão, então, gente, é aquilo que eu estou falando, né? Nós temos que buscar padrão. Quando, por exemplo, eu me proponho a mentorar vocês, ajudar vocês nessa prova, eu dando aula de todas as disciplinas da atividade notarial registral, só faz sentido se eu fizer isso. Por quê? Para dar aula isolada, eu pegaria, então, apoio aí de um registrador civil para dar aula só de registro civil. Um registrador de título de documento para dar aula só de registro de documento. E RCPJ. Um registrador de imóveis para dar aula só de registro de imóveis. Um registrador de um tabelião de protesto, dá aula só de protesto. Um nota, dá aula só de nota. Quando eu me proponho a dar todas as aulas para vocês, eu me proponho a interdisciplinar a coisa. Essa é a proposta aqui. Por mais que eu não aprofunde, de repente o registrador de imóvel vai aprofundar um pouco mais no dia a dia dele. De repente o RCPN vai aprofundar o dia a dia dele muito melhor do que eu. Apesar de eu já ter sido registrador registrador de pessoas naturais, registrador civil de pessoas naturais, ter sido tabelião de notas, eu não tenho dúvida que um tabelião de notas conseguiria dar mais exemplos do dia a dia tal para vocês. Por quê? Ele estava respirando aquilo ali, vivendo aquilo ali, aprofundando. Só que aqui, qual é a objetividade aqui? O que é, na verdade, qual é o fim aqui? A objetividade, né? Falei, qual é a objetividade? Já fui direto para o fim. Qual é a lógica aqui? A objetividade. A objetividade é a interdisciplinariedade, é ser objetivo interdisciplinar, é eu buscar o que conecta uma função com a outra função ao mesmo tempo. Esse é o nosso objetivo aqui, tá? Entender e identificar os padrões. Por exemplo, adesão obrigatória da central da RTD, RTD-PJ. É a mesma adesão obrigatória da CEPROT, é a mesma da CRC, é a mesma da SENSEC. Perceberam isso? Então, ou seja, essa adesão obrigatória é para todos, tá? Independentemente da atividade. Guardem isso. Agora, quais são as principais funções de cada central, professor? Aí sim. Aí você tem que entender qual é a atividade típica. E aí a gente vai para a competência material. Você entende qual é a competência material de cada atividade? Se você entende qual é a competência material de cada atividade, você sabe o que vai ser prestado virtualmente. Porque isso, gente, todo serviço é prestado virtualmente. Por exemplo, apontamento do título no protesto, virtualmente. Pode ser físico, pode ser virtual. Certidão, virtual. Cancelamento, virtual. Carta de anuência, virtual. Tudo virtual? Tudo virtual. Então não preciso ir ao cartório hoje para nada? Não. E como é que é no RI? Mesma coisa.
E no RTD é a mesma coisa. Então você vai ter que ver qual é a competência. Porque essas competências, gente, elas estão sendo o quê? Virtualizadas. Nós estamos no mundo virtual. Tá? Então todos os serviços podem ser prestados. E por que nós temos operadores nacionais? E não pode ter sistemas locais. É uma coisa que a gente vai ver aqui, vai bater em todos eles vão falar a mesma coisa. Você não pode ter sistema concorrente a nível estadual. Então pode a Noreg estadual montar um sistema operacional no estado para atender o estado? Não. Não, é tudo virtual, nacional. Tudo virtual, nacional. Por quê, gente? É o operador nacional da atividade como um todo. Então tem o operador nacional do RTDPJ. Tem o operador nacional da Semprot. Tem o operador nacional do RI. Então, para todos eles, vai ter um operador nacional. Legal? E aí, por que isso é importante? Porque no momento em que todas as serventias alimentam esse sistema nacional está interconectado com as serventias. Ah, prestou um serviço, professor, mas aí vai prestar um serviço para a pessoa que está lá no outro estado e não vai ser direto no cartório? Não, em tese não, porque ela vai passar pelo operador e vai descer. Então, o operador, quem vai prestar o serviço local? O serviço que está sendo solicitado? A serventia. Ok, mas através do operador. E o operador vai mandar. Então não sou eu, serventia, que vou ter o meu contato direto fazendo. Claro que eu ainda posso receber. Gente, a tendência daqui a pouco é 100% tudo operação nacional. Mas, hoje, o que você tem que guardar? Que as centrais, elas vão prestar o serviço de competência material daquela atividade. E outra coisa, e como é que fica a territorialidade, professor? A territorialidade vai ser respeitada do mesmo jeito. E aí, por ser serviços prestados virtualmente, a gente vai ter alguns critérios, por exemplo, na escritura, a gente vai ter que analisar, tá? Escritura pública, vai ter ali alguns reflexos de controle. A gente viu, por exemplo, lá no Notas. Quando chegar lá no Notas, eu vou falar disso, né? A gente vai trabalhar mais isso ainda. Mas, por exemplo, o Notas tem controle, né? Tem controle. É uma transação, você tem que ver os domicílios, quem é. E sempre, gente, guarda isso. Qual é o padrão que eu vejo muito, né? Vejo muito, nas todas as centrais, sempre domicílio, domicílio, domicílio. Vai estar vinculado ao domicílio, aí você tem que ser racional para as coisas, né? É domicílio, buscar o domicílio. É o domicílio daquele que está requerendo, por exemplo, estou adquirindo imóvel. Qual é a competência do tabelião? Aquele que está adquirindo o imóvel, do adquirente. Domicílio do adquirente. Mas está dentro da mesma unidade da federação, tanto o imóvel quanto... Porque aí você tem o domicílio do adquirente ou do imóvel. Teria uma competência concorrente. Quem é que tem a liberdade de procurar? A pessoa que está procurando lá, o demandante, né? O adquirente. Ele tem a liberdade de escolher o tabelião. Mas vai ser de onde o tabelião? Da comarca onde está localizado o imóvel, da comarca do domicílio do adquirente. Ok, mas se os dois estiverem dentro do mesmo estado, aí pode ser qualquer tabelião dentro do estado. São regras que a gente tem que estar olhando para a utilização das centrais, tá bom? Mas aí são detalhes que a gente vai vendo. E guardar muito. Fiquei na dúvida, domicílio. Domicílio aí você tem que olhar. É bem interessante, a gente vai ver aqui também a questão do domicílio, só que aqui é do credor. Vamos lá, vamos avançar aqui para a gente não enrolar. Já tem 23 minutos. Então vamos lá, gente. Então, quando eu olho para o RTDPJ, a central, o que ela efetivamente vai fazer? E aqui eu estou falando do RTDPJ, mas aqui a central voltada para o RTD, que ela é uma central única, né? Mas ela tem serviço de RTD e serviço de RCPJ. Então, tudo que as duas fazem pode ser vindo entrar e sair pela central, tá? Entrar e sair pela central. E sempre assim, entrou pela central, tem que sair pela central, tá? Legal? Recepção e envio de títulos e documentos eletrônicos, expedição de certidões, formação de repositórios registrais digitais, remessa de documentos físicos desmaterializados para outros comarcas. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, digamos que um documento, digamos que isso aqui é interessante, que é o seguinte, não importa qual é a serventia que é procurada para praticar um ato, não importa.
O cidadão pode ir em qualquer serventia de RTD, qualquer. Aquele RTD é competente para fazer? Não, não é competente. Mas ele pode fazer o que ali naquele momento? Já desmaterializar toda a documentação e enviar para a comarca competente. Olha que interessante, gente. Isso é fenomenal. Isso é fenomenal, tá? Guarda isso aqui no RTDPJ, não importa. Ah, a pessoa quer praticar um ato, praticar um ato, mas a comarca competente é lá da capital e a pessoa está no interior. Ela precisa ir na capital para poder fazer isso? Levar a documentação porque ela não tem acesso à central, tal, papapá? Não. Ela pode procurar o RTD mais próximo. O RTD mais próximo vai fazer o quê? Vai desmaterializar, vai digitalizar todo aquele documento físico, entregar de volta para ela e já enviar ali para outra comarca. A outra comarca, então, que vai receber é que vai dar continuidade ao processo. Vai dar o login, vai dar tudo para a pessoa. A pessoa, a partir dali, ela começa a acompanhar tudo. Percebeu? Mas a recepção pode ser em qualquer lugar. Então, guarda isso. Isso aí pode cair em prova. Por quê? Porque é uma novidade, é bem legal isso. É uma novidade. Isso aí é o que, gente? Colaboração. Você está trabalhando com a lógica de... Está trabalhando, primeiro, acessibilidade. Vamos pensar em direitos fundamentais. Acessibilidade. Porque a pessoa não precisou se deslocar para outro lugar atrás do cartório competente. Não, qualquer cartório de RTD que ela encontrar, o primeiro que ela encontrar, vai resolver a vida dela. Isso é acessibilidade, isso é capilaridade, isso aí é acesso à cidadania, é acesso a direitos fundamentais. Entendeu? Você está fazendo o quê? Você está facilitando a vida da pessoa. Primeira coisa. A segunda coisa é colaboração. Você tem aí um sistema extrajudicial, um sistema de justiça extrajudicial colaborativo. Por quê? A colaboração é uma serventia, por mais que ela não seja competente, ela vai desmaterializar, vai jogar para o virtual e vai enviar para a comarca competente. A comarca competente, aí sim, eles que vão fazer todo o processamento. Faltou um documento, faltou alguma coisa, vai entrar em contato com a pessoa e tal. Mas percebeu? Já criou o link. Já criou o link, tem que fazer nota devolutiva, tal. Vai fazer, papapá. Por quê? O processo vai continuar por lá, mas aquele momento o cidadão ele foi atendido, o usuário foi atendido. Entendeu que legal? Ó, privacidade e segurança, intercâmbio eletrônico exclusivo via central, obrigação de preservar dados pessoais e registros públicos. Base normativa está toda aqui para você, a LGPD também influencia muito. SERP, a gente sabe que o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, SERP, ele tem a missão de modernizar, padronizar e digitalizar todos os serviços registrados no país. Gente, todas as centrais, é como se o SERP fosse um polvo. Pensa num polvo. A gente fica aqui, professor é fogo, né? O professor fica aqui tentando fazer o aluno imaginar, ou o aluno memorizar, o aluno guardar as informações. Ele fica pensando aqui, mas pensa assim, o SERP, né? O SERP, como termina com P, né? SERP, polvo, né? Pensa no polvo. Polvo, um polvo com tentáculos, né? Um polvo com tentáculos. O SERP é isso, o SERP é a central, tá? Ele é o que inaugurou os serviços públicos, né? E o SERP é meio que um centralizador, tá? O sistema centralizador. A tendência das centrais é isso, né? O SERP é um polvo com ramificações, com os tentáculos das centrais, tá? Então, é o Sistema Eletrônico de Serviços Públicos, né, com a missão de modernizar, padronizar, digitalizar todos os serviços registrais do país. Objetivos principais: registro público eletrônico de atos e negócios, interoperabilidade nacional entre as serventias. Gente, isso aí é fenomenal e fundamental. A interoperabilidade nacional entre as serventias. Ou seja, todas as serventias têm que estar conectadas operacionalmente, funcionalmente, para que as coisas funcionem, para que os serviços sejam prestados com a máxima velocidade possível. Não importa se a pessoa está no sul do país e ela precisa de um ato do norte do país. Ela vai ter isso em poucas horas. A gente vai ver que tem questão de horas, dependendo do tipo de serviço que ela queira. Atendimento remoto, emissão de certidões, recepção de documentos, acesso a dados e atos com base em indicadores pessoais ou patrimoniais,
Deveres dos registradores, fornecimento contínuo de dados estatísticos registrais, integração com a plataforma nacional. Isso, inclusive, sob pena de responsabilização. Tá? Então, a integração com a RTDPJ, a Central RTDPJ Brasil, é um instrumento técnico da implementação do SERP no RTD e no SCPJ. Perceba, SERP é o polvo com vários tentáculos. Um dos tentáculos é a RTDPJ, a Central RTDPJ. Tá? Beleza? Tranquilo? E aí tem outros tentáculos mais, mas perceba que todos os tentáculos trazem para o centro do polvo. Traz para o centro. A tendência é isso, ó. Os tentáculos estão aqui e vai trazendo informação para o centro, ó. O polvo aqui, ó. O polvo, cerebrão do polvo aqui, ó. Armazenando tudo, tá? E, ó, emitindo informações. As centrais emitindo informações aqui, ó. O polvo conectando as coisas, ó. O polvo conectando. Essa foi boa, hein? Oh, meu Deus, esse insight aqui foi legal agora. Ei, cada uma que a gente faz, né? Isso para você memorizar e não esquecer, tá bom? Síntese normativa para provas, tá? Então, ó, CENIB, como eu falei, Central Nacional de Disponibilidade de Bens, a Central RTDPJ, tá lá, notificações com dados pessoais, e aí vocês vão ver que tem uma especificidade, eu acho que está aqui embaixo. Ah, o fichamento ainda está aqui embaixo, eu botei aqui em cima, mas ainda tem aqui embaixo. Eu vou falar aqui, porque tem especificidade para a notificação feita pelo RTD, tá? RTD, tá bom? Mas vou falar aqui embaixo. Ó, então aqui eu faço fichamento com palavras-chave, tá? CENIB, Central Nacional de Disponibilidade. O que você tem guardado da CENIB? Indisponibilidade de bens, Central Nacional, o controle é feito pela ARISP, obrigatoriedade, código hash, tá? Responsabilidade, real time, ou seja, em tempo real, imóveis não individualizados, consulta prévia, obrigatoriedade, né? A averbação feita pelo registrador, tá? Então são palavras-chave. Ela então é instituída pelo provimento 39, finalidade centralizar comunicações de disponibilidade de bens imóveis não individualizados, consulta é obrigatória antes de atos notariais e registrais envolvendo bens imóveis, deve constar o código hash na pesquisa do ato notarial, descumprimento gera responsabilidade civil disciplinar, responsabilidade civil, porque pode causar prejuízo a terceiros, disciplinar porque você deixou de cumprir o princípio da legalidade. Tá? Legalidade aqui estrito, não só estrito senso, mas lato sensu, que é uma norma com previsão e provimento. É gerida pela a gerência, a gestão da CENIB é feita pela ARISP, com fiscalização pelo CNJ. Tá? O CNJ fiscaliza, mas a ARISP que faz a gestão do CENIB. Tá bom? Funciona 24 horas com acesso gratuito por ICP Brasil. Então, a consulta ela é gratuita lá, tá bom? Central RTDPJ. Vamos lá, quais são as palavras-chave da central? Central eletrônica, ON, operador nacional, RTDPJ, viu? ON lá, operador nacional, RTDPJ. Obrigatoriedade, repositórios registrais, gente. Por que repositórios registrados? A gente vai ver aqui a função do RTD, que é o quê? É guardar documentos. Documentos para conservação. Ela tem ali, por exemplo, o RTD ele tem duas principais funções: registro de documentos para produzir efeitos contra terceiros, efeitos em relação a terceiro, oponibilidade erga omnes, e tem para mera conservação, que são os registros facultativos. Então, registro obrigatório para produzir efeitos erga omnes e registro facultativo para conservação de documentos dos mais fins específicos aí de cada um, tá? Então, o que? É um lugar de repositório. E dentro disso aqui, além desses dois aqui, você tem uma função que é a função subsidiária do RTD. Então, tudo aquilo que não é levado a registro em outra atividade, no RI, no RTDPJ, no RCPJ, no próprio protesto, porque o protesto lavra e registra. O RTD não pode substituir o protesto, inclusive tem observações nesse sentido, tá? Você pode levar títulos para ingressar lá no RTD? Pode, para conservação, não existe obrigatoriedade. Você pode também levar determinados títulos,
Você pode levar título certo, líquido e exigível, que talvez a exigibilidade ainda não foi, o título líquido certo e com exigibilidade futura para registrar lá e para produzir efeitos? Sim. Ele venceu, deu exigibilidade, você haveria a possibilidade de, a partir daquele registro, você comprovar que tem ali a cláusula de vencimento e comprovar a mora? Sim. Mas perceba, ele não substitui o protesto, tá? Ele não tem funções de protesto, não vai criar uma publicidade que o protesto cria por função específica, competência material, tá? Então, muito cuidado para não misturar as competências materiais das atividades, ok? Legal? Então, aqui, ó, quando a gente fala de RTD-PJ, Central RTD-PJ, Central Eletrônica, RTD-PJ, obrigatoriedade, repositórios registrais, certidão digital, para todos vai ter certidão digital, né? Desmaterialização. Aqui a desmaterialização é bem importante, né? Porque você desmaterializa, a pessoa traz um documento físico para você e você desmaterializa. Você tira a materialização dele porque você leva ele para o mundo virtual com fé pública. E aí o colega lá da outra serventia pode utilizar, se é ele o competente. Se não for ele o competente, você aqui mesmo vai praticar os atos necessários naquela desmaterialização. Mas perceba, eu tenho um certificado, um diploma, eu quero que esse diploma ele tenha o quê? Ele tenha conservação, ele seja conservado por muitos anos, tenho medo de perder o físico e tal. E quando eu levo até o RTD, ele vai desmaterializar, ou seja, ele vai colocar esse diploma seguro de forma virtual. Olha que interessante, ele agora é virtual e seguro. Posso jogar isso fora? Posso, se eu não quiser botar no meu quadro lá, eu gosto de botar aqui tudo no quadrinho e botar na parede. Mas eu posso jogar fora? Poderia, porque agora ele está garantido virtualmente. Ah, mas e amanhã eu preciso mostrar fisicamente para alguém, professor? Aí eu materializo ele de novo. Entendeu? Então, assim, o RTD pode desmaterializar e quando você precisar dele, você pode solicitar materialização para apresentar em qualquer lugar, com fé pública, de que realmente aquele documento é um documento que foi apresentado e está armazenado no RTD. Legal? Olha só que legal. Intercâmbio nacional. Isso aí, beleza? Pontos chaves, então. Instituição. Está lá no Código de Normas, Código Nacional de Normas. Abrange RTD e a RCPJ. Obrigatória para todos os cartórios das duas especialidades. Recebe e transmite documentos, títulos e certidões por via eletrônica. Permite remessa interestadual com digitalização de documentos físicos. Tá? Então, você vai digitalizar o documento físico e vai enviar para qualquer lugar do país. Tá bom? Garante sigilo, privacidade e proteção de dados. Somente o cartório competente processa e responde pela solicitação. Então, vige aí, fica claro aí a competência material e territorial também. Territorial. Por quê? Só o cartório competente vai poder processar e responder aqueles documentos que em qualquer serventia eu apresentei. A serventia vai ver qual é o cartório competente, vai enviar para lá, tá bom? E lá que eles vão fazer, porque lá ele tem a competência territorial. Não basta ter a competência material. Funciona como porta de entrada e saída para o SERP. Olha aí, povo. Olha o povo. Olha o povo, os tentáculos. Então, um tentáculo aqui é o RCPJ, tá? Central RCPJ. Tem outras centrais aqui, mas perceba, a entrada e saída é o SERP. Legal? Bom, Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Nós vimos aqui. Bom, o SERP, como é que o SERP surgiu? Como é que ele nasceu, né? Através da 14.382, 2022, pós-pandemia, tá? Isso aí, com certeza, fez acelerar todo esse processo de virtualização, interoperabilidade, acesso remoto, certidão digital, lembra certidão? Tudo. Extrato eletrônico, plataforma nacional, tá? Aqui são os fundos de manutenção, né, desses serviços públicos, repositórios, oficial como operador, ele é o operador, tá?
e digitalização eletrônica obrigatória, né? Digitalização obrigatória. Criado, então, pela 14.382, unifica e digitaliza os serviços de todas as especialidades registrais, permite atendimento remoto, envio de títulos, emissão de certidões, consulta nacional. Oficial tem dever legal de integrar, alimentar e manter o sistema atualizado. Descumprimento pode ensejar a responsabilidade, como nós falamos. Criação do fundo de custeio, né? Que é esse aqui, é o fundo de custeio, para viabilizar a estrutura do SERP, tá? Fundo de custeio. A RTDPJ é um módulo de aplicação prática do SERP, tá? Que são os registros públicos, no RTD e RCPJ. Legal? Então, proteção de dados e notificação no RTDPJ, como é que fica isso, professor? Palavras-chave: notificação, circunscrição do destinatário, guarda isso, tá? Essa é uma palavra-chave. Por que uma palavra-chave? Você vai ver que ela é uma palavra-chave porque ela pode mudar a forma de se fazer a notificação. Folha adicional, olha só, dependendo da circunscrição do destinatário, tem que ter uma folha adicional. Privacidade, dados pessoais sensíveis. Então, se tiver dados pessoais sensíveis, circunscrição do destinatário for diferente da do RTD, haverá necessidade de uma folha adicional. Mas vamos ver isso aqui, pontos-chave. O artigo 112, lá do Código de Normas, ele traz o seguinte, traz uma norma específica para o RTDPJ. Sobre o quê? Mais o RTD, né? Sobre proteção de dados. A notificação com dados pessoais devem ser feitas preferencialmente na circunscrição do destinatário, tá? Então, se a circunscrição do destinatário, o domicílio do destinatário, é o RTD que recebeu a provocação para a notificação, ok, lá é o preferencial, fazer lá, domicílio do destinatário. Agora, digamos que foi enviada por outro RTD, é um outro RTD de outra comarca que está enviando uma notificação para o destinatário. E o destinatário é de outra comarca. Tem que acompanhar a folha informativa com dados tratados. Então, assim, a notificação tem que estar separada, tem que ter uma folha adicional e a notificação tem que estar separada, sem acessibilidade, ou seja, com a proteção dos dados. Os dados protegidos na notificação e uma folha separada com os dados já tratados, ou seja, nessa folha não vão estar todas as informações, vão estar as informações suficientes para a localização do destinatário, tá bom? Para não ter o quê? Vazamento e exposição de dados, tá? Visa a proteção da privacidade e segurança do titular, evitando uso indevido ou exposição de dados pessoais, viu aí? Legal? Então guarda isso. O RTD local, o domicílio. A notificação que o RTD vai fazer é no próprio domicílio. Ou melhor, a notificação que o RTD vai fazer é na comarca dele, porque o notificando é do domicílio. O domicílio do notificando é o mesmo da comarca do RTD. Ok, tá ali. Mas digamos que um outro RTD, ou seja, o RTD vai fazer notificação, um outro RTD que está fazendo aquela notificação. O domicílio é distinto, diferente. Então, vai ter que ter essa cautela aqui, tá bom? Isso está lá no 112, guarda isso, porque isso aí, objetos caem em prova, tá? Vamos lá. E aqui, então, a gente já vai para as questões. Então, terminamos aqui, tá? Deixa eu ver até uma situação dessa de como cai nas questões. Espera aí um pouquinho. Se puder preparar aquele café para mim, ó. Pedindo um café aqui, gente, porque já estou com fome já. Vamos lá. Então, deixa eu ver se tem alguma questão aqui que fala sobre esse 102, é bem interessante. Façam essas questões, tá, gente, para treinar, tá bom? Vamos aqui. Aqui, essa 8 aqui é bem interessante, tá trazendo aquela questão ali, caso uma serventia receba documento físico, só que não vai registrar lá, é para registro em outra comarca, é outro RTD que vai fazer isso.
O que ela deve fazer? Ela deve pegar a pessoa e encaminhar para lá? Não, a senhora tem que apresentar os documentos diretamente lá no RTD, lá daquela cidade. É isso que você vai fazer? Não. Você vai fazer o quê? Você vai digitalizá-lo. Aqui, ó, você vai digitalizá-lo, beleza? Inserir na central RTD-PJ, devolver o documento físico ao apresentante, tá? Então você vai digitalizar e inserir na central para que o colega lá do outro RTD-PJ, do outro RTD, possa então dar seguimento ao processo, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa aqui interessante. Tá, não. Depois façam essas questões, façam também, tá, gente, a questão do... Aqui, ó, interessante aqui, ó. A notificação que contenha dados pessoais sensíveis. Olha aí, tem dados pessoais sensíveis nessa notificação. Como é que ela deve ser realizada exclusivamente por tabelionato? Não. Não pode ser enviada eletronicamente? Pode. Requer despacho judicial? Não. É vedada se o destinatário não consentir? Não, o destinatário não tem que consentir, né? Exige cuidados redobrados quanto à segurança e ao contexto territorial do destinatário. Ou seja, o contexto territorial dele tem que ser levado em conta. Se ele mora em outro município, eu vou ter que fazer a notificação com uma ficha, com uma folha extra, tá? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, qual alternativa reflete corretamente o efeito prático do 112? Ó, elimina a necessidade de sigilo? Não. Aumenta o alcance das notificações nacionais? Isso aqui está falando dessa notificação, tá? Aumenta o alcance das notificações nacionais? Impede que o destinatário tenha acesso à notificação? Não. Exige contextualização territorial para a proteção de dados? Sim, aqui, ó. Contextualização territorial. Então, olha isso. Você tem que olhar o contexto territorial para fazer uma notificação. Ela é dentro da tua comarca, da tua competência? Ok, ela é feita de um jeito. Envolve dados sensíveis? Tem que ter cuidado. Mas se é em outra, você vai ter que vir aqui e utilizar o que está aqui no artigo 112, que fala dessa proteção de dados, emitindo aí mais uma folha a mais que vai ter os dados tratados, entendeu? Vai ter os dados tratados, está no 112. Deixa eu ver se eu abro o 112 aqui para vocês, rapidinho. Aqui, gente, ó, olha aqui o 112. Ó. As notificações que contenham dados pessoais tratados devem ser feitas preferencialmente pelo RTD da circunscrição do destinatário. Isso é preferencial, não é obrigatório, porque você vai ter que ver a competência territorial para fazer. Então, tem que ser, por exemplo, a competência pode ser do RTD da comarca de Ariquemes, mas a pessoa agora está domiciliada lá em Porto Velho. Mas o ato a ser notificado, objeto de notificação, é da comarca de Ariquemes, tá? Então, o RTD de Ariquemes vai fazer. E aí ele tem que tomar esse cuidado. Qual é o cuidado? Quando assim não ocorrer, se for aqui, ok, mas se não for, quando assim não ocorrer, a notificação deverá ser enviada junto à folha adicional. Tá vendo aqui? Folha adicional. Tem que ter uma folha adicional. Uma folha adicional. Informativa com os dados tratados do notificado. Tá? Então tem que ter uma folha adicional à notificação. Ok? Tranquilo? Beleza? Separada. Tá bom? Tem que estar separada. Guarda isso que eu acho, sentindo que isso aí pode ser objeto de prova. Tá bom? Gente, beijo no coração. Vamos para a próxima aula.